pagam caríssimos cachês, que hoje é cachê, artistas, pregadores, ensinadores, artistas, que recebem altíssimos salários, cantores que recebem altíssimos cachês, mas estão ensinando heresias, falsas doutrinas. Parece que tem líder que acha que esses cantores, essas cantoras, não pregam lá nos shows deles. Mas eles pregam, estão ensinando muita coisa errada para o povo. Não é só os pregadores e os falsos mestres por aí não. E assim já vai, porque não há correção. Os pastores não tomam atitude quanto a essas pessoas, não confrontam esses ensinos, não corrigem. E a igreja vai ser enganada. Daqui a pouco acontece a apostasia. É um grupo que já a doutrina entrou lá, as doutrinas de demônios, os falsos ensinos, entrou no coração deles e eles tomam atitude ou de dominar a igreja e fazer com que a igreja seja do jeito deles, ou então saem e fundam outra igreja para eles. Então os pastores têm que tomar todo cuidado. Veja bem que Israel, no Antigo Testamento, várias vezes apostatou. Qual foi o fim? O próprio Messias veio e eles nem conheceram o Messias. Estavam com as mentes cauterizadas, ou seja, estava apagado ali a verdadeira palavra de Deus. Eles não deixavam penetrar nas suas mentes a revelação do Espírito Santo. Então foram ficando endurecidos para a legítima doutrina, a legítima palavra de Deus. Ouviam o que queriam ouvir só. Ouviam o que agradava a eles. Vamos então no tópico 2, doutrinas de demônios. Os falsos mestres eram e continuam sendo uma ameaça para a Igreja de Cristo. Há uma igreja na América Central cujo líder e fundador dizia ser Jesus Cristo. Esse falso Cristo faleceu há pouco tempo. Na igreja por ele fundada, um dos símbolos mais importantes é o número 666, a quem atribuem perfeição e santidade, quando a palavra de Deus diz que tal número é símbolo que identifica a besta ou o anticristo, Apocalipse 13:18. Isso é exemplo de doutrina de demônio. O líder precisa estar atento e alertar suas ovelhas quanto a essas doutrinas. Então são os falsos ensinos, os falsos mestres. E estão aí na TV o dia inteiro, a pessoa assiste, né? Estão aí muitas vezes infiltrados na igreja, são recebidos aí com altos cachês, né? Para cantar, para pregar nas igrejas. E vão destilando aí o veneno, vão introduzindo heresias, falsos ensinos. E as pessoas vão aceitando, vão absorvendo. E isso vai mudando o modo de pensar das pessoas. E daqui a pouco eles se afastam da verdadeira e legítima palavra de Deus. Veja só a que ponto pode chegar o engano. Temos aí várias pessoas que estão surgindo, aí vários mestres, vários pregadores famosos e tal, e que vão introduzindo na mente das pessoas coisas erradas. Daqui a pouco ele se torna famosíssimo, muito grande, muito importante, e várias pessoas saem das suas igrejas, onde ele estava aprendendo a verdadeira palavra de Deus, vivendo o verdadeiro evangelho, saem e vão seguir essas pessoas. Isso ocorre todo dia. Quantos estão indo atrás dessas coisas? Muitos e muitos e muitos. E é interessante que essas pessoas, esses grandes pregadores, cantores, cantoras, estão abrindo igreja todo dia, estão abrindo novas igrejas. E milhões de pessoas vão acompanhar, vão seguir. É coisa incrível. A pessoa se torna aí como se fosse o próprio Cristo. Eles acham que ele é o Cristo e ele também começa a se achar o próprio Cristo. Começa a se achar tão importante. Olha aí, gente que coloca título, cada dia um título maior, daqui a pouco é semideus ou então o próprio Deus. A pessoa vai aumentando o título dele. Agora eu sou tal, agora eu sou tal, agora eu sou tal. Vai ficando importante, importante, importante. Gente,
E a gente fica admirado com tanto de gente que segue após essas pessoas. É inacreditável. Eles não conseguem discernir, não conseguem entender. Eles não conseguem ver. Estão cegos. Você vê a gente, a pessoa é um grande líder. Mas um líder muito importante. Então, você vê esse homem orar por um cego, ele vê? Não acontece. Você vê esse homem lá, um aleijado, e ele levantar da cadeira de roda e sair andando? Porque na Bíblia, Deus comprova o ministério das pessoas com sinais, prodígios e maravilhas. Não é com discursos bonitos, não. Um líder legítimo, a pessoa fala assim, esse aqui é de Deus mesmo? Deus confirma o seu ministério com sinais, prodígios e maravilhas. Será que a Bíblia mudou? Olha na Bíblia, senhor. Olha aí na Bíblia sua, para você ver. Deus confirma o ministério com sinais, prodígios e maravilhas. Como é que a pessoa pode se dizer líder de um grande povo, aí de milhões de pessoas, e ele nunca ora por alguém, um cego e o cego ver, um surdo ouvir, um aleijado andar, um morto ressuscitar? Isso é sinal de aprovação de Deus com um ministério, um grande ministério. Um grande líder que Deus levantou. Mas olha, isso acontece. São só palavras bonitas, que se aprende, se treina, se aprende, se faz curso. Aí a pessoa tem um lindo discurso. Mas não tem aprovação de Deus. Cuidado. Nós estamos na época da supervalorização do intelecto, da inteligência, daqueles que sabem pregar bonito, que estudam homilética e tal, e são importantes, que falam bonito e sabem aí o original das palavras, mas não existe presença de Deus na vida deles. Triste, muito triste o que está acontecendo. E a supervalorização do intelectual com detrimento do espiritual. Muito triste isso. Tópico 3. Espíritos enganadores. Os falsos mestres eram mentirosos e faziam de tudo para que os crentes da igreja em Éfeso seguissem espíritos enganadores. Sabemos que Satanás é enganador. Ele procura de todas as formas iludir os crentes, a fim de que estes abandonem a fé verdadeira. Atualmente temos visto a atuação de muitos espíritos enganadores. A internet tem contribuído para disseminar muitas heresias e enganar muitos que são fiéis ao Senhor. Uma das doutrinas malignas que se tornou comum nos tempos atuais é a desvalorização do casamento heterossexual, homem e mulher, enquanto o casamento entre homossexuais vem sendo incentivado pelos meios de comunicação. Então são espíritos enganadores. Então eles vêm com engano, sutileza, ou penetrando devagarinho no meio da igreja e vão introduzindo as heresias, os enganos. As pessoas geralmente nem percebem, porque agrada a eles. Então nós vamos ver, por exemplo, aí o homossexualismo. Você está pensando que na igreja, e na maioria das igrejas, não tem homossexual? Tem muitos. Muitos. O que a gente vê por aí nas igrejas, e as pessoas não percebem, parece que nem estão vendo, nem de longe estão percebendo. Líderes homossexuais. Tem aí muitos na igreja. E as pessoas parecem que não percebem. E isso vai sendo aí divulgado, ensinado, devagarinho, vai entrando, vai percebendo, vai pervertendo os outros e passa a ser uma coisa normal. Há pouco tempo, uma pessoa aí, importante, ensinador aí, que nem crente é, disse na TV que a igreja evangélica vai fazer casamento de homossexual, não vai demorar muito. Quando
Disseram para ele que isso é impossível, que não ia acontecer, ele disse: vai. Por que isso? Porque você veja bem, há 30 anos atrás não se aceitava alguém que é separado, casou de novo, alguém que é divorciado, dirigir uma igreja. Hoje isso é normal. Veja só como é que as coisas são. O que era anormal passa a ser normal. Se nós olharmos aí para 50 anos atrás, qualquer mulher que passasse na rua de mini saia era uma prostituta. Todo mundo identificava: ali vai uma prostituta. Hoje dentro da igreja isso é normal. Então hoje parece que é anormal, que é impossível que a igreja evangélica vá fazer casamento homossexual. Não, não é impossível não. O pecado vai entrando sorrateiramente, as pessoas vão se acostumando e daqui a pouco pensam que o errado está certo e que o certo está errado. Existem as novelas aí famosas, né? Onde cada novela dessa tem pelo menos aí uns 2 ou 3 homossexuais, lésbicas, tem de tudo. E as pessoas vão se acostumando. O crente, ao invés de estar orando, estudando a Bíblia, evangelizando, fazendo alguma coisa de importante, não, estão aí assentados, assistindo essas novelas. E as suas mentes vão sendo cauterizadas para a palavra de Deus e vão sendo abertas para o pecado. Pessoas modernas que aceitam tudo, acham que tudo é normal, está certo, tudo bem. E veja só, daqui a pouquinho a igreja está cometendo um pecado terrível contra Deus, permitindo heresia, doutrina de demônios, aceitando isso como se fosse normal. Parte 2, a fidelidade dos ministros. Tópico 1, o bom ministro. Tópico 2, rejeitando as fábulas profanas. Tópico 3, o exercício físico e a piedade. Vamos então, tópico 1, o bom ministro. Timóteo deveria dar instruções ao rebanho do Senhor, agindo como um bom ministro de Cristo. Segundo o comentário bíblico Bacon, a palavra grega traduzida por ministro, diáconos, é a mesma palavra traduzida por diáconos em 3:8. O bom ministro é aquele que serve a igreja, exortando, ensinando e discipulando suas ovelhas. Pois todo crente precisa estar firmado na fé e na doutrina cristã. O bom ministro zela pela vida espiritual do rebanho do Senhor. O pastor precisa ser um estudioso da Bíblia, a fim de conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras da prudência. Provérbios 1:2. O estudo das Escrituras conduz o pastor e as ovelhas à sabedoria em todos os aspectos da vida. Então é a exigência básica para aquele que é o ministro, aquele que dirige uma igreja, aquele que ensina a igreja. É básico que ele saiba a Bíblia, a palavra de Deus, que ele estude muito, que haja dedicação a esse estudo, a esse ensino. Então ele precisa estar sempre estudando, estar sempre meditando nessa palavra, pedindo revelação a Deus. Então é preciso muito estudo da palavra de Deus para aquele que ministra, que serve. Ele está ali para servir. Servir de quê? De mestre, de ensinador, de discipulador. Ele visita as pessoas, ele aconselha, ele ensina, sempre baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Então, é conhecido que nós ganhamos muitas almas, mas também é conhecido que nós perdemos quase todas elas. Por falta de quê? De discipulado. Parece que nossos líderes aprenderam a ganhar dinheiro, mas sem trabalhar. Aprenderam com os líderes lá do mundo, com os políticos. E agora estão aí vivendo. Não querem saber de visitar ninguém. Não querem saber de fazer o discipulado. Foi colocada uma classe de discipulado na escola bíblica dominical e na maioria das vezes não se tem nenhum aluno lá. Quando tem é pouco. Por quê? Porque
As pregações são de autoajuda.